Saber Direito desta semana, o professor Roberto Conceição apresenta um curso sobre direito do trabalho. O conteúdo abrange direitos de empregado e empregador, formas de contratação e relação de trabalho, meio ambiente saudável, proteção dos mais vulneráveis e provas no direito processual do trabalho também serão abordados. A aula 1 começa agora. Seja bem-vindo ao programa Saber Direito da TV Justiça. Vamos iniciar nossa aula de Direito do Trabalho comigo, o professor Roberto Conceição, especialista em Direito do Trabalho, advogado, mestre em Direito do Trabalho pela Universidade Católica de Santos. Nesta aula, na nossa primeira aula, nós estudaremos sobre princípios, conceito do direito do trabalho, fontes do direito do trabalho, quem é o empregador, quem é o empregado. Essa aula é muito importante porque é a aula base do direito do trabalho. Vamos iniciar, portanto, a nossa aula número 1. Seja bem-vindo. Vamos iniciar, portanto, o que é direito do trabalho, o conceito do direito do trabalho. Direito do trabalho é o conjunto de normas, de leis, de princípios que regem o direito individual e coletivo das relações de trabalho. É um conceito bem básico para a gente poder iniciar aqui a nossa matéria de direito do trabalho. Superando, portanto, o conceito básico, vamos dar sequência falando sobre os princípios do direito do trabalho. O que são princípios do direito do trabalho? Este é o nosso tema. Princípios do direito do trabalho podemos entender como o alicerce, é a base que vai nortear as demais regras, as demais leis do direito do trabalho. Falar em princípios, temos que entender que este alicerce é o que vai sustentar o direito do trabalho. É o que vai sustentar essa relação entre patrão e entre empregado, empregador e empregado. Vamos lá. Vamos começar com o princípio da proteção. O princípio da proteção, temos que o direito do trabalho, essas normas e princípios irão proteger aquele mais vulnerável. Por exemplo, se eu tenho uma dúvida em uma interpretação de uma legislação, eu preciso interpretar de uma forma que seja mais benéfica. Eu vou interpretar de uma forma que irei proteger este hipossuficiente. E muitos dos meus alunos de faculdades, de concurso, de exame de ordem, me perguntam: Roberto, e como ficou a questão da reforma trabalhista em relação aos princípios? Nós vamos tratar também sobre este tema. Então, superando, portanto, o princípio da proteção, que, por exemplo, numa dúvida, eu devo interpretar essa legislação em favor do empregado, passamos a um segundo princípio também muito importante. O princípio da irredutibilidade salarial. Quando eu falo do princípio da irredutibilidade salarial, eu tenho que o salário do empregado ele não poderá ser reduzido, salvo em alguma condição muito específica autorizada pela convenção coletiva, que está lá estabelecido no artigo 7º da Constituição Federal do Brasil. Quando o empregado tem um salário, este salário não poderá ser reduzido, salvo convenção ou acordo coletivo permitido pelo artigo 7º da Constituição Federal, mas somente em casos específicos. Um outro princípio importantíssimo é o princípio da intangibilidade salarial. Veja, quando eu falo do princípio da intangibilidade salarial, eu vou lá para o artigo 462 da CLT. O artigo 462 diz que somente em alguns casos específicos, lá no 462, é que o empregado poderá ter desconto no seu salário. Então eu vou trazer rapidamente para vocês aqui quais são os descontos que o empregado
pode sofrer no seu recibo de pagamento. O primeiro desconto que o empregado poderá sofrer é quando ele tem o adiantamento salarial. A empresa fornece para este empregado, tem lá o seu salário pelas suas horas trabalhadas, e aí a empresa concede um desconto para este empregado, um adiantamento para esse empregado. Este adiantamento poderá ser descontado no recibo de pagamento. Um outro desconto que é importante você saber também é quando o empregado ele é registrado, claro, né? E a empresa efetua os descontos autorizados por lei. Por exemplo, o imposto de renda, o INSS. Esses descontos autorizados por lei poderá ser realmente efetivado no recibo de pagamento do empregado. Um outro desconto também é aquele desconto convencionado no momento da contratação, aquele desconto de plano de saúde, plano odontológico, que o empregado e o empregador firmam um acordo no momento da contratação. Mais um desconto importante que poderá acontecer no recibo de pagamento deste empregado é aquele desconto quando o empregado causa um prejuízo para a empresa por dolo, ou seja, ele tinha a intenção de prejudicar o empregador. Por exemplo, este empregado trabalha para essa empresa e ali ele quebra o computador, quebra uma máquina, ele teve a intenção de causar aquele prejuízo. Então ele causou aquele prejuízo por dolo. Então se é por dolo, também está autorizado no 462 da CLT. Agora, muita atenção neste desconto aqui que eu vou trazer para vocês. Quando o empregado causa um prejuízo por culpa. Quando esse empregado causa prejuízo por culpa, poderá sim ter o desconto, mas é necessário que tenha previsão contratual. Quer um exemplo disso? Este empregado é contratado como motorista e quando ele está desenvolvendo as suas atividades ali, ele acaba ultrapassando um semáforo vermelho ou acaba batendo um carro ou tomando uma multa por excesso de velocidade. Enfim, ele causou aquele prejuízo, mas ele não tinha ali a intenção. Ele agiu com imprudência, negligência, e aí a empresa quer efetivar esse desconto. Há de se observar se tem previsão no contrato para ter esse desconto. Sob pena, se a empresa não fizer ter esse acordo com o empregado, previsão legal no contrato, este empregado poderá pleitear a devolução desses valores na Justiça do Trabalho. Então, mais um princípio muito importante aqui na nossa aula. Vamos, portanto, para mais um princípio importantíssimo aqui na nossa aula. Nossa primeira aula, estamos tratando aqui de princípios basilares do direito do trabalho. O princípio da inalterabilidade lesiva do contrato. Veja, quando o empregado ele desenvolve as suas atividades com o empregador, tem ali o seu contrato, seja um contrato, nós vamos estudar isso mais à frente, seja um contrato tácito, expresso ou ainda o contrato verbal, o empregador não poderá realizar alterações que causam prejuízo para este empregado. Mas lembre-se, alteração lesiva. Pequenas alterações, como por exemplo, mudança de horário. Este empregado ele desenvolve as suas atividades à noite e a empresa, portanto, chama este empregado para desenvolver as suas atividades durante o dia. Isso não é considerado uma alteração lesiva do contrato. Horário de trabalho. Esse trabalhador desenvolve as suas atividades das 8 às 18 ou das 8 às 17. E aí o empregador muda esse horário para das 9 às 18, das 10 às 17, enfim, ajusta um horário ali dentro, é claro, das 8 horas diárias e 44 horas semanais, que está estabelecida na Constituição Federal, no artigo 7º. Então, quando o empregador faz essas pequenas alterações, nós chamamos que está dentro do jus variante do empregador, ou seja, dentro do poder de mando deste empregador.
Portanto, essas pequenas alterações não são consideradas alterações lesivas. Mas então, Roberto, o que seria alterações lesivas? Alterações do contrato lesivo, podemos dizer que alteração de cargo mais significante, mudança de atividade de uma forma mais brusca, né? De uma forma mais que cause realmente um prejuízo para este empregado. Esse empregado foi contratado para trabalhar como ajudante, por exemplo, e ele altera-se, o empregador altera para ele trabalhar como operador de máquina sem nenhum preparo, ou ele é um operador de máquina e o empregador quer reduzir a sua função. São alterações que, de certa forma, irá prejudicar este empregado. Vamos, portanto, agora para mais um princípio importante aqui. Estou trazendo apenas alguns princípios que norteiam aí, portanto, o direito do trabalho. O princípio da continuidade do contrato, a continuidade da relação de emprego. Roberto, mas como que funciona essa continuidade da relação de emprego? Este empregado foi contratado e ele desenvolveu as suas atividades durante ali 6, 7 meses. E aí o empregador disse, olha, está ganhando muito, esse empregado está com um salário muito alto, eu vou fazer o seguinte, vou dispensá-lo e eu vou, portanto, agora contratá-lo novamente em uma outra função e com um salário menor, ou irei contratá-lo como PJ, a famosa pejotização. Veja, então, esse empregado trabalhou ali 6, 7 meses, é dispensado e em seguida, na mesma semana ou na semana seguinte, ele é recontratado com um salário menor e ali ele fica mais 7, 8 meses. Veja, não houve a ruptura do contrato de trabalho. O que nós temos ali é a continuidade do contrato de trabalho. Houve, portanto, uma alteração naquele contrato e esse contrato foi prejudicial ao empregado. E o princípio da continuação da relação de emprego, o princípio do contrato, ele tem que ser respeitado. Princípios importantes para o dia a dia do advogado iniciante, princípios importantes para quem vai prestar um concurso, para quem vai prestar o exame da ordem, princípios importantes para você, estudante, que nos assiste aqui. Bom, esses foram apenas alguns princípios. Um pouquinho mais para frente nós vamos analisar o que a lei, né, que alterou aí o direito do trabalho, a reforma trabalhista que aconteceu em 2017, muitos questionamentos sobre os princípios e quando no momento oportuno nós falarmos sobre isso, você vai se lembrar desta aula e nós iremos analisar como ficaram estes princípios diante da alteração da jornada trabalhista, né? A alteração da CLT, a pequena reforma trabalhista que aconteceu em 2017. Vamos agora, portanto, já superamos aqui conceitos, falamos de princípios, agora vamos bater um papo sobre fontes, isso mesmo, fontes do direito do trabalho. Tema muito importante. Vamos lá, o que são fontes do direito do trabalho? Fonte do direito do trabalho, a fonte é a nascente, é onde surge o direito do trabalho. Nós vemos que o direito do trabalho é um conjunto de leis, de princípios que regem as relações individuais e coletivas do trabalho subordinado. Esse é o conceito do direito do trabalho. Vimos princípios e aí nós temos a fonte do direito do trabalho, a nascente do direito do trabalho. Nós temos aí a relação entre patrão e empregado e que são regidos por esses princípios, por essas leis. Mas como elas surgem? Aonde eu vou buscar informações para que eu possa ter uma relação entre patrão e empregado regida por essas leis? Aonde eu busco isso? Vamos lá, vamos iniciar com a nossa primeira fonte do direito do trabalho, que é a nascente, aonde eu vou pesquisar, aonde eu irei buscar. A primeira fonte do direito do trabalho é a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, lá no artigo 7º, vai trazer os princípios básicos que, nesta relação de emprego, tem que se observar. Não tem como negociar. Essa fonte, a Constituição Federal, é a fonte maior, onde a sociedade tem que observar, o empregador tem que observar,
porque não se pode suprimir os direitos que estão acostados ali no artigo 7º da Constituição Federal. Ali nós temos a jornada de trabalho, por exemplo, 8 horas diárias e 44 horas semanais. Ainda no artigo 7º, nós temos que é direito do empregado, além de não ultrapassar 8 horas diárias e 44 horas semanais, é direito deste empregado ao fundo de garantia. É direito deste empregado o 13º. É direito deste empregado receber férias. É direito deste empregado não ter o seu salário reduzido, salvo em convenção ou acordo coletivo. Artigo 7º é fundamental, é importante. Olha só, é direito deste empregado o seguro-desemprego. Olha que importante o seguro-desemprego também ali no artigo 7º da Constituição Federal. É direito desse empregado boas condições de trabalho. Caso o empregador coloque esse empregado em condições insalubres, ou seja, uma condição que prejudique a saúde desse empregado, ele terá direito a um adicional de insalubridade, que pode ser de 10%, 20% ou até 40%. Se esse empregado trabalhar em condições perigosas, ele também terá um adicional de 30%. O adicional de insalubridade sobre o salário mínimo. O adicional de periculosidade sobre o salário base. Então, é muito importante o conhecimento do artigo 7º da Constituição Federal para o seu dia a dia como advogado iniciante, para você estudante, para você que pretende prestar um concurso ou prestar o exame da ordem. É importantíssimo que você fique atento ao artigo 7º da Constituição Federal. Essa é a primeira fonte do direito do trabalho. Vamos, portanto, agora para mais uma fonte do direito do trabalho. Além da Constituição Federal do artigo 7º, nós temos ali como fonte do direito do trabalho as leis, seja a lei ordinária, seja a lei complementar. As leis também são fontes do direito do trabalho. Além da Constituição, além das leis complementares, as leis ordinárias, nós temos as normas regulamentadoras, como, por exemplo, a NR15, NR16. A NR15, que trata sobre o ambiente insalubre, a NR16, que trata, portanto, da questão da periculosidade, do ambiente perigoso. Então, o conjunto, as fontes estão se apresentando para você agora, hein? Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar, normas regulamentadoras, e vamos continuar aqui com as fontes do direito do trabalho. Também são fontes do direito do trabalho a convenção coletiva e o acordo coletivo. Convenção coletiva é aquela estabelecida entre sindicato das empresas e sindicato dos empregados, quando eles chegam em um acordo sobre os benefícios, piso salarial daquela determinada categoria. Nós temos ali uma convenção coletiva. Nós também temos ainda o acordo coletivo, que é um acordo entre sindicato e também a empresa. Sindicato e a empresa fazem um acordo, sindicato e empregado, e a empresa fazem um acordo ali de condições para aquela empresa. Fontes do direito do trabalho também. Agora, muita atenção, eu vou fazer um link agora entre um princípio importante e essas fontes do direito do trabalho. Nós temos aqui que eu devo sempre interpretar, lembra do princípio da proteção? Eu devo interpretar a legislação, quando tem dúvida, em favor do empregado. Então eu tenho aqui esse conjunto de normas. Imagine aquela pirâmide de Kelsen que você estudou ou você está estudando na faculdade. Então lá no topo eu tenho a Constituição Federal. Depois mais embaixo eu tenho as leis ordinárias e leis complementares. Aí eu vou descendo. Eu tenho, portanto, ali portarias, eu tenho normas regulamentadoras. E lá embaixo da pirâmide eu tenho a convenção e o acordo coletivo. Quando eu falo nesta pirâmide,
E quando eu tenho, portanto, que interpretar, eu trago o princípio para cá e interpreto de uma forma mais favorável para este empregado. E agora, muita atenção também. Eu tenho também um outro princípio que eu devo entregar para este empregado a norma mais favorável. Então, se eu tenho lá na Constituição Federal uma regra que diz sobre o pagamento da hora extra, que é no mínimo de 50%. Pagamento da hora extra, no mínimo de 50%. Quando eu tenho na base ali da pirâmide uma convenção coletiva ou um acordo coletivo que estabelece a hora extra de 60%, de 70%, eu devo observar, portanto, que neste princípio eu vou utilizar na prática, no dia a dia, a norma mais favorável. Eu vou utilizar a convenção ou um acordo coletivo que estabelece a hora extra de 60% e não 50%, como diz a Constituição Federal. Mas aí você me diz, Roberto, mas a Constituição Federal está no topo e a convenção e o acordo coletivo está na base. Então eu posso analisar dessa forma. Nem sempre o que está no topo é o que vai funcionar. Eu devo sempre observar, dada a interpretação, o que é mais favorável para o empregado. Veja só, uma outra fonte do direito do trabalho é o contrato do trabalho. O contrato de trabalho também é uma fonte do direito do trabalho, porque o patrão e o empregado irão ter um contrato, seja ele tácito, nós iremos falar um pouco mais para frente sobre isso, seja ele tácito, seja ele expresso, seja ele escrito, na relação de emprego nós teremos sim um contrato. E neste contrato, por vezes, acontece a alteração deste contrato. Só que não pode ser uma alteração lesiva, lembra disso? E também, fazendo parte do contrato, nós temos o regulamento da empresa. O regulamento da empresa estabelece ali o pagamento de plano de saúde e outros benefícios que podem, regras e benefícios dessa relação de emprego. Mas olha só um exemplo interessante. A empresa, ela tem ali o seu plano de saúde. Plano de saúde, quarto privativo para todos os empregados. E aí, de repente, a empresa resolve mudar este plano de saúde, saindo de quarto particular para o coletivo. Quando isso acontece, nós estamos aí de uma alteração que pode prejudicar este empregado. Então, os princípios e até a própria jurisprudência, lá na súmula 51, traz para nós que alterações neste porte só poderão alcançar os novos colaboradores. Então, muita atenção. A alteração no regulamento da empresa que irá prejudicar o empregado somente poderá ser estabelecido para os novos empregados. Então, neste exemplo aqui que nós estamos trazendo, quando eu tenho um plano de saúde e esse plano de saúde passa a ter, ao invés de quarto particular, temos o quarto coletivo. Neste nosso exemplo aqui, nessa alteração de regulamento da empresa, que não é benéfico para os funcionários atuais, eles não poderão existir. Olha só, alterações menos benéfica só poderá alcançar os novos colaboradores. Estamos aí, portanto, falando de mais uma fonte do direito do trabalho. E também, gente, a jurisprudência. Você que estuda, você que está aí fazendo a faculdade, você que vai prestar um concurso, você que vai estudar para o exame da ordem, é importantíssimo você ter em mente que a jurisprudência também faz parte dessa busca de normas, princípios e decisões para que possamos, portanto, trazer tudo isso para a relação de trabalho subordinado. O nosso estudo
de direito do trabalho, gente, é um estudo voltado para as relações subordinadas entre patrão e empregado. Por isso aqui nós utilizamos como fontes, para a gente poder fechar esse tema, Constituição Federal, CLT, muito importante a consolidação das leis do trabalho. Você precisa ficar atento ao decreto 54, 52 de 43. É o decreto, é a nossa regra aqui, também, além da Constituição, uma regra importante para estabelecer esse conjunto de normas entre que rege a relação individual e coletiva de trabalho. Então, CLT, Constituição Federal, as leis complementares, leis ordinárias, leis como, por exemplo, a lei do Fundo de Garantia, é uma lei extremamente importante, a lei da Previdência. Então, quando você vai observar esse conjunto de regras, você tem, portanto, as fontes do direito do trabalho. Portanto, já vimos aqui na nossa aula a parte conceitual de direito do trabalho, princípios do direito do trabalho, as fontes do direito do trabalho. Vamos, portanto, agora ao nosso próximo tema também extremamente importante aqui na nossa aula. Vamos falar agora um pouco sobre o conceito de empregado e empregador. Quem é considerado empregado e quem é considerado empregador. Vamos agora mergulhar lá no artigo 2º e o artigo 3º da CLT. Quando pensamos em empregado e empregador, temos que nos voltar para o artigo 2º e o artigo 3º. Então, atenção. Vamos agora entender quem é o empregado. O empregado é toda pessoa física que trabalha de forma pessoal, habitual, que recebe ordens e que também trabalha de uma forma contínua. Então, o que eu tenho, gente? Dentro do cenário do artigo 3º da CLT. Quem é o empregado? O empregado é aquele que presta serviços de forma pessoal, que tem habitualidade, que tem subordinação e que tem onerosidade, ou seja, recebe salário. Quando preenche esses 4 requisitos, é considerado, sim, empregado. Vamos recapitular? Quem é considerado empregado de acordo com o artigo 3º da CLT? É aquele que presta serviço com pessoalidade, com habitualidade, com onerosidade e com subordinação. Ok? Esses 4 elementos, eles precisam estar preenchidos de forma cumulativas. Se eu quebro um desses 4 requisitos, eu perco aí, portanto, a característica de empregado. Ele vai ser um autônomo, ele vai prestar serviço de uma outra forma, vai seguir uma outra regra. Mas, para cá, para o nosso direito do trabalho, que segue a Constituição Federal do artigo 7º, que segue o decreto 54, 52 de 43 da CLT, que vai ter direito a férias, 13º, hora extra, recolhimento do INSS, que vai receber adicional de periculosidade, insalubridade, adicional noturno, e para receber esse conjunto de benefícios, se assim podemos dizer, ele precisa ser empregado. E aí, gente, isso é base para o nosso direito do trabalho. Então, onerosidade, não importa a ordem, preenchendo os requisitos, ele é considerado empregado, ok? Pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Vamos, portanto, agora destrinchar cada um deles. Bom, começamos com a pessoalidade. Para ser considerado empregado, é ele que precisa prestar o serviço. Ele não poderá encaminhar uma outra pessoa no lugar dele. É ele que presta o serviço. Se ele presta pessoalmente, esse serviço está preenchido, portanto, o primeiro requisito. O segundo requisito, ele comparece nessa empresa com habitualidade. A habitualidade que eu estou dizendo para você aqui pode ser, ele vai toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, ou ele vai toda quarta e
toda sexta, ele vai toda quarta, ele vai toda quinta, ou ele vai a semana inteira. Quando eu falo dessa habitualidade, é diferente do doméstico, por exemplo. O empregado doméstico só acima de 3 dias que ele é considerado empregado. É uma nova regra, é uma regra diferente dessa que nós estamos estudando. O trabalhador doméstico, ele tem uma lei própria que rege o trabalho dele, embora ele seja considerado empregado, mas ele tem ali as regras peculiares e importantes desse trabalho doméstico: babá, cozinheira, faxineira, desde que trabalha no âmbito da família, e essa família não visa lucro, não tem uma atividade econômica, é uma outra regra, uma outra lei que vai tratar dessa relação. A nossa regra aqui é justamente aquele empregado que presta serviço para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que tem o cunho de visar lucros, né? Que lida ali com o financeiro, enfim, que tem ali uma atividade econômica. Então, pessoalidade, a habitualidade, ele estar sempre prestando esse serviço, e ele tem também a subordinação. O que seria essa subordinação? A subordinação é uma subordinação financeira, é uma subordinação técnica, ok? Financeira porque depende do salário. Técnica porque a empresa tem que fornecer ali equipamentos, materiais para que ele desenvolva as suas atividades. Tá? E também é uma subordinação aonde quem assume o risco da atividade é quem contratou, é a empresa e não o empregado. Então essa subordinação se encaixa aqui. Então, pessoalidade, habitualidade, subordinação técnica, econômica, financeira. E ainda, além desses 3 itens, nós temos, portanto, a questão além da subordinação, a questão da onerosidade. O que é essa onerosidade? O empregado desenvolve as suas atividades, ele entrega horas, fica à disposição do empregador. Lá no artigo 4º da CLT, o empregado que fica ali à disposição do empregador, realizando atividades ou aguardando ordens, né? Então, isso mostra o quê? Além da questão da subordinação, nós temos que entender que ele está ali sendo subordinado, aguardando ordens, e ele, se está à disposição ou trabalhando, no final ele quer receber ali o seu salário. Salário, uma remuneração por ele estar ali à disposição do empregador. Quando isso acontece, gente, quando eu preencho esses requisitos, eu tenho, portanto, a característica de um empregado. Agora eu vou voltar lá no início, trazendo mais um princípio. Lá eu trouxe alguns princípios e ao longo da nossa aula nós vamos entendendo e vamos encaixando outros princípios. Então, além daqueles que você anotou lá no início da nossa aula, você também anotou alguns princípios quando nós falamos de fontes. E agora, nesse momento de conceituar empregado e empregador, eu peço para você anotar mais um princípio. E este princípio, ele é muito, gente, mas muito utilizado na justiça do trabalho. Muita atenção. Vamos falar agora de um princípio que faz toda a diferença para você que vai prestar um concurso, que vai prestar prova da ordem, você que é advogado e você que é empregado. É preciso você saber deste princípio. Esse princípio está lá no artigo 9º da CLT, da nossa consolidação das leis do trabalho. Imagine você que o empregado é contratado com R$2.000 e a empresa registra na carteira deste empregado R$1.000. Qual que é a verdade disso? Qual que é o salário real? É os 2.000 que ele recebe, 1.000 na carteira e mais R$1.000 por fora, ou para efeito de fundo de garantia, férias, 13º, demais benefícios. O que eu vou computar? Vou computar os 1.000 da carteira, porque
É o contrato que foi firmado, é o que está na carteira, vou me ater a este valor ou sobre os R$ 2.000. Muita atenção, porque aqui o princípio da primazia da realidade irá proteger este empregado. Como assim, Roberto? Princípio da primazia da realidade. Os fatos são mais importantes do que meros documentos. Se eu tenho o fato que este empregado recebe R$ 2.000, este é o fato. Pouco importa o que está na carteira de trabalho. Na carteira de trabalho está R$ 1.000, mas ele foi contratado para receber R$ 2.000. Princípio da primazia da realidade. Os fatos são mais importantes do que meros documentos. E aí traz essa proteção para o empregado, no sentido que os atos que foram utilizados com o objetivo de fraudar, de lubriar e impedir o direito do trabalhador, nós temos que esses atos eles são considerados nulos. Portanto, teria uma nulidade dessa anotação. Esse empregado, portanto, buscando na Justiça do Trabalho o seu direito, essa carteira deve ser modificada, alterada, para que conste ali naquela carteira a verdade dos fatos, que é o valor de R$ 2.000 e não de R$ 1.000, como foi feito isso. O que acontece na prática, muitas vezes, é essa situação. Com o objetivo de reduzir encargos, se utiliza de alguma forma para prejudicar o empregado. Então, portanto, essa regra protege o trabalhador. Este princípio protege o trabalhador. Trago aqui um outro exemplo. Um outro exemplo é quando a empresa contrata um empregado como pessoa jurídica, como PJ, aquele famoso MEI e PJ, pejotização. Quando isso acontece, muita atenção, porque eu vou usar o princípio da primazia da realidade. Se esse empregado, se esse trabalhador foi contratado com as características de empregado que nós acabamos de estudar, ou seja, ele presta serviço pessoalmente, ele presta serviço com habitualidade, ele tem subordinação e ele recebe salário. Então, se a empresa contrata ele como MEI, como PJ, mas preenche esses 4 requisitos, aí nós vamos utilizar o princípio da primazia da realidade. Os fatos são mais importantes do que meros documentos. Não obstante, você pode observar nossa jurisprudência que uma série de processos aonde se discute ali a pejotização, ou seja, uma terceirização de uma atividade fim, quando na verdade a empresa contratou esse trabalhador como empregado. Então, quando este empregado abriu o seu MEI, abriu a sua pessoa jurídica, ela vai ter sim os seus compromissos com a Receita Federal, com a Prefeitura, com o Estado, enfim, todas as responsabilidades de uma abertura de uma empresa. Vai ter que conversar com o seu contador, pagar ali os seus impostos. No entanto, aquele contrato, quando ele traz para a relação de emprego, se ele preencher os requisitos de empregado, aquele contrato é afastado e é considerado ele empregado. E aí, gente, vai receber hora extra, férias, 13º, fundo de garantia, todos os direitos estampados lá no artigo 7º da Constituição Federal, ali também na convenção ou acordo coletivo, e também as leis complementares, leis ordinárias, que regem a relação de trabalho. Por quê? O princípio da primazia da realidade, e lá no artigo 9º da CLT, traz que se o empregador utilizou deste modelo de contratação para fraudar, ou seja, retirar o direito do trabalhador, será considerado nulo. É uma situação muito importante e é algo que acontece muito no dia a dia. Portanto, aqui nós temos quem é considerado empregado, no artigo 3º da CLT. Veja, gente, quando, ainda dentro dessa questão da pejotização, trabalho como MEI, a empresa pode contratar como MEI, pode contratar como PJ. Veja só, para desenvolver uma atividade, fim, pode, ok,
desde que seja quebrado um desses requisitos. Você não pode estabelecer de uma relação civil, uma relação de contrato, de uma atividade fim, de uma terceirização, como empregado. Então, se você contrata como PJ, se contrata como MEI, tem que dar para este trabalhador a autonomia. Ele tem que ser um autônomo. Ele não pode ter ali estampado o horário para entrar, um horário para sair. Ele tem que ter autonomia. Ele tem que poder encaminhar uma outra pessoa no lugar dele. Então, essa pessoalidade também tem que ser quebrada. E aí estaremos diante de uma terceirização de uma atividade fim lícita. Agora, não dá para contratar um PJ, um microempreendedor individual, tratando ele como se fosse empregado. Muito bem, fechamos aqui quem é considerado empregado. Agora, partimos para o artigo 2º. Quem é considerado empregador? Empregador é toda pessoa física ou jurídica que contrata pessoas como empregado e que assume o risco da atividade econômica. Então, quem pode contratar empregados? Qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica. Se equipara também às antigas ONGs ou aquelas atividades sem fins lucrativos. Também se equipara para a questão de contratação deste trabalhador empregado. Roberto, então quer dizer, se a pessoa é um autônomo, é uma pessoa física, não tem CNPJ e contrata uma pessoa de acordo com o artigo 3º da CLT, com subordinação, habitualidade, pessoalidade, onerosidade, mas quem está contratando é uma pessoa física, é uma oficina mecânica, é uma lanchonete, é uma banca de jornal, ainda tem banca de jornal? Então, veja, quando esse empregador contrata este empregado, se esse empregador é pessoa física, mas contrata o empregado com esses requisitos, é considerado empregado. Estamos diante de uma relação de emprego. Roberto, relação de emprego? É isso mesmo, relação de emprego que vai ser regido pela Constituição Federal, pela CLT, por esse conjunto de normas e princípios que nós estamos estudando aqui na nossa primeira aula. Pouco importa qual é a condição deste empregador. Se ele tem recursos, se ele tem um financeiro agradável, enfim, não importa. Ele está assumindo o risco da atividade. Ah, mas ele pegou empréstimo, ele está começando o negócio. Não importa. Quem abre negócio, quem abre empresa, assume o risco da atividade econômica e se contrata pessoas de acordo com o artigo 3º, contrata como empregado, ele terá que arcar com as suas responsabilidades de empregador e observar todos os direitos deste empregado. Mas aí, calma, o empregador também tem direitos. Nós vamos estudar ao longo da nossa aula aqui quais são os direitos deste empregador. Muito bem, agora imagina você que essa empresa agora ela tem um CNPJ, ela está regularizada, só que ela está com prejuízo, ela não tem lucro, não tem lucros, ela está investindo em estoque, está investindo em material e ela acaba não tendo lucro. Muitas vezes os alunos me perguntam: Roberto, mas que absurdo, é uma empresa pequena, é uma empresa familiar. E aí este empregado começou a lhe desenvolver as suas atividades, foi ajudar esse empregador, foi ajudar essa lanchonete, foi ajudar esse restaurante, foi ajudar essa oficina mecânica, foi ajudar, enfim, uma loja de roupas. E aí, que absurdo, ele agora vai entrar com um processo, trabalhou 1, 2, 3 anos, sempre recebeu salários, sempre recebeu ali algum outro benefício e agora ele ingressa com a medida judicial? Pois é, o empregador não observou que ele assume o risco da atividade econômica e contratou como empregado. Muito bem, o que nós vimos na nossa aula até agora? Vimos conceitos do direito do trabalho, princípios do direito do trabalho, fontes do direito do trabalho, quem é o empregado, quem é o empregador. Passamos por vários princípios importantes e agora nós iremos dar continuidade com a nossa aula, com o nosso próximo tema. Olha só, agora vamos analisar quais são os direitos dos empregados
e os direitos do empregador. Vamos inverter um pouquinho agora? Vamos passar para os direitos do empregador? Nós falamos bastante sobre os direitos dos empregados. Agora vamos falar um pouquinho sobre os direitos do empregador. Quando nós falamos dos direitos dos empregadores, muitas pessoas falam, poxa, existe direito dos empregadores? Sim, a empresa tem direitos. Ela assume o risco da atividade econômica. Então vamos trazer algo importante aqui, que nós falamos agora há pouco sobre o jus variandi. O que é o jus variandi? É o poder de mando do empregador. Se ele assume o risco da atividade, se é ele que tem que pagar o salário, seja a empresa tendo lucro ou prejuízo, se ele vai assumir esse risco, então ele tem que ter o comando, o controle da empresa para buscar o melhor resultado possível para essa empresa, para poder pagar ali todas as suas contas e obter lucros. Isso é importante. Então veja, direito do empregador. Primeiro direito é o poder de mando. É aquela ideia, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então o empregador tem um poder de mando. Claro que este poder de mando não pode ferir direitos básicos deste empregado. Quer um exemplo? A empresa hoje, com a tecnologia, ela pode estabelecer no seu regulamento da empresa, que é fonte do direito do trabalho, que é vedado que este empregado utilize o celular no ambiente de trabalho. A empresa pode fazer isso? Pode. Estando dentro do regulamento da empresa, ok? Está dentro do poder de mando, poder diretivo, jus variante do empregador, para que o empregador possa desenvolver as suas atividades da melhor forma possível para obtenção de lucros. Ainda dentro do jus variante da empresa, a empresa pode colocar no regulamento dela que, caso os empregados, né, a empregada e o empregado ali se engracem e comecem um relacionamento, a empresa pode vedar esse relacionamento. A empresa não pode entrar na intimidade deste casal que se formou ali dentro do ambiente da empresa. Mas a empresa pode estabelecer um regulamento da empresa que, se tiver ali um relacionamento amoroso entre empregados, não poderá ter a subordinação hierárquica entre um e outro. Será transferido de departamento, de setor. Pode, mas a empresa não pode dispensar um empregado só por conta disso. Estaria entrando na intimidade. Percebe? O jus variandi, o poder de mando da empresa, tem que respeitar a intimidade, a privacidade do empregado. Então, ao mesmo tempo que a empresa pode estabelecer essas regras, ela também tem que respeitar, principalmente, que está lá no artigo 5º, o artigo 7º da Constituição Federal. Além disso, a empresa também tem outros direitos. Por exemplo, a empresa tem o direito de ela decidir quando o empregado vai sair de férias. O empregado ele vai completar um ano e ele completa um ano e ele já quer sair de férias. Então, dentro do período aquisitivo de 12 meses, a empresa tem o período concessivo mais 12 meses para liberar este empregado de férias. O empregado muitas vezes me chama, sou advogado também, além de professor, nós temos o nosso escritório e nós recebemos dúvidas constantemente no sentido que, doutor, eu quero sair de férias, a empresa não me libera de férias. Veja, essa prerrogativa é o direito do empregador. Quando você tem o período aquisitivo de 12 meses, nasce o período concessivo de mais 12 meses. Ou seja, dentro dos próximos 12 meses, está dentro do jus variandi da empresa. O poder de mando da empresa. Ela decide quando você sai de férias e quando você volta de férias. Apesar que quando você volta de férias, você tem que voltar dentro do período de 12 meses e você tem direito aí 30 dias de férias mais um terço. Direito esse que está lá na Constituição Federal, no artigo 7º, quando trata de férias. Direito a férias de 30 dias, sem prejuízo na sua remuneração, mais um terço. Então você descansa, e é para descansar, é para sair de férias. Não é a nossa pauta agora, mas só para você entender que está dentro do jus variandi, dentro do poder de mando deste empregador. Agora, olha só que interessante essa regra também, que é direito do empregador.
É direito do empregador também exigir que você preste um bom serviço, que você preste um bom trabalho, faça o seu trabalho e não prejudique o andamento da empresa, a gestão da empresa. Por isso, é direito do empregador estabelecer ali regras dentro do regulamento da empresa e você, se você está me assistindo, é empregado, observar o 482 da CLT, o artigo 482 da CLT, que trata aí sobre a justa causa. O que está elencado ali no 482, por exemplo, quando o empregado furta a empresa, quando trata com desídia, aquele preguiçoso, relapso, né? Está prejudicando a empresa. É contratado para trabalhar 8, ele entrega 6 horas. Ele ofende a honra do colega de trabalho, ofende a honra do empregador. Ele não guarda o segredo da empresa, divulga o segredo da empresa. Ele faz negociações habituais dentro da empresa. Ele tem uma conduta, uma incontinência de conduta que está relacionada ali com a parte mais íntima, né? Enfim, tendo relacionamentos escondidos dentro da empresa, tem questões de cunho sexual, enfim, várias questões ali dentro da incontinência de conduta. Todas essas posturas e comportamentos que estão no 482, eles acabam interferindo no andamento da empresa, na gestão da empresa. Quando isso acontece, o empregador poderá tomar medidas mais severas, como, por exemplo, o empregador poderá dar uma advertência para esse empregado. O empregador poderá suspender este empregado. E o empregador poderá também dispensar esse empregado por justa causa. Romper o contrato por justa causa, porque esse empregado está atrapalhando o bom andamento da empresa. Esse é um direito do empregador. Direito importante que o empregador tem e que muitas vezes acaba não utilizando, mas tem que utilizar com moderação. Ao longo do nosso curso, nós vamos entender como deve ser a postura desse empregador neste momento que tem que exercer o seu direito. Vamos agora, finalizando a nossa aula número 1, vamos para o nosso quiz. Vamos lá. Faz parte das fontes do direito do trabalho: a Convenção Coletiva de Trabalho, a Constituição Federal, leis ordinárias. Todas as alternativas estão corretas. Vamos lá então. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Com isso, nós vamos encerrando aqui a nossa primeira aula. Mas antes de trazer aqui o escopo da aula seguinte, quero deixar aqui as minhas redes sociais, caso você queira bater um papo comigo também. Roberto Conceição Oficial no meu Instagram, Roberto Conceição Oficial também no YouTube, Facebook. Você me encontra lá. Muito conteúdo bacana para você se desenvolver e aprender mais sobre direitos dos trabalhadores e também, claro, né, direitos dos empregadores. Olha só, a nossa primeira aula finaliza com os direitos dos empregados e direitos dos empregadores. Nós ainda iremos repassar algumas questões na nossa segunda aula, mas a nossa segunda aula terá o foco de que forma, como se forma, de que maneira é construída essa relação entre patrão e empregado sobre contratos de trabalho. Nós vamos ver isso na nossa próxima aula. Te aguardo lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.